Bom, muito boa noite. Meu nome é Mauro, sou professor de História. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre algumas questões da Idade Moderna, principalmente em relação aos direitos das pessoas, aos direitos humanos, né, às revoluções burguesas. Uma postagem, uma mensagem que foi postada num grupo que a gente tem. Vou deixar o link nos comentários para vocês que quiserem participar, de Ciências Humanas. Então, nós temos o seguinte, nós temos a Idade Média, né, que vai até 1453, e depois de 1453 até 1789, nós temos a Idade Moderna, certo? Nesse momento da Idade Moderna é um período de grandes transformações no mundo em vários setores, na economia, nas artes, né? Na questão do direito, do Estado, formas de governo. Então, eu sempre costumo colocar para os alunos o seguinte: sempre quando tem alguma mudança, algum evento histórico, se perguntar o porquê. Por que que aquilo aconteceu? Então, por exemplo, se o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa ou fez outras pinturas, outras esculturas, arquitetura, outras coisas que tinham no Renascimento, por exemplo, por que que ele fez isso? Será que ele fez porque ele estava entediado, ele não tinha nada para fazer? Ou será que alguém que queria ter uma obra de arte muito bonita em casa pagou ele para fazer, né? Então essa era a maioria do que acontecia na idade do Renascimento, né? Até que o Jean Delimot vai chamar de civilização do Renascimento, né? Porque era um corpo prático quase que separado, né? Daquela ideia, daquele outro povoado, né? Florença, Itália, aquela coisa, era uma coisa quase única, né? Então nós vamos ter essas transformações. Primeiro, eu tenho uma Idade Média. A Idade Média, vocês sabem que é basicamente agrícola, né? O cara ele produz, ele trabalha na terra para produzir o seu sustento e para pagar os impostos lá para o senhor, certo? Então eu vou mudar isso para a Idade Moderna. O que que a Idade Moderna tem em si, né? Qual que é o pacote básico dela? Nós temos a burguesia, né? A partir ela está ganhando muito poder comercial, né? Com esse próprio capitalismo comercial, essas trocas aí, descobertas do Novo Mundo, né? A exploração das colônias, escravidão, não, então tá rolando muito dinheiro, né? Só que a burguesia ela ainda não tem o poder político. Quem está no poder é o que? É o antigo regime, né? O antigo regime é aquela sociedade antes das revoluções burguesas. Então, por exemplo, antes da Revolução Francesa, a gente chama de antigo regime. Então, eram sociedades o que? Baseadas em privilégio, né? Então, se você é amigo do fulano, você ganha um cargo no governo, né? Aquela coisa. Então, tinha o absolutismo como forma de governo. Então, quem governava era o rei e ponto final. A palavra dele era o máximo, né? Então, tinha até o absolutismo de direito divino. Então, quer dizer isso, o rei ele governava, ele se justificava no poder de acordo com a indicação divina mesmo, né? Então ele alegava ser Deus que me colocou no poder. Então, como não se pode questionar Deus, né? Porque vocês lembram que a Idade Média é um momento muito extremamente religioso, né? Então você tinha o absolutismo de direito divino, né? Então a burguesia tinha que, para ela ganhar o poder, para ela chegar ao poder político, né, que é o poder político das decisões do governo, né, ela tinha que montar um outro sistema. Só que esse sistema absolutista, né, dos reis, ele não tinha como colocar a burguesia para dentro desse sistema, porque o rei ele era absoluto, então é a decisão dele que vale, certo? Para todos os setores, saúde, qualquer setor, casamento, economia, se pode, a herança, se pode, se não pode. Então, tudo isso era a cargo do rei. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter processos revolucionários, que são conhecidos como as revoluções burguesas, a partir do século de 1620, né, que começa a Revolução da Inglaterra, né, que ela é dividida em reforma gloriosa e a outra que eu esqueci o nome, que eu já vou lembrar. Então nós temos uma modificação muito grande nesse momento na Europa. Então nós vamos ter as reformas burguesas, nós vamos ter a reforma protestante, 1517, Lutero vai dividir a igreja ao meio. Claro que ele não fez isso sozinho, ele foi apoiado por muita gente, né? Porque tinha no século XIV, acho que 1300 alguma coisa, tinha reformadores que também tentaram e foram mortos, foram assassinados porque não conseguiram, não tinha apoio suficiente.
Então nós temos as reformas burguesas, que é a reforma gloriosa e a puritana, que eu lembrei agora. A reforma inglesa é dividida em duas partes. Depois nós temos 1620 a 1640, mais ou menos. E aí nós temos a reforma francesa, a Revolução Francesa, né? 1789. Então são duas reformas, mentira, duas revoluções, porque revolução é diferente de reforma. Quando a gente fala, por exemplo, o governo vai fazer uma reforma ministerial, ele vai trocar apenas alguns nomes de ministério, ele não vai fazer nada assim de muito revolucionário. Então a revolução é um negócio que vai exatamente de contra o sistema, de frente com o sistema, para enfrentar o sistema. E a reforma é somente uma mudança ou outra, a gente vai reformar, né? Então, até dentro das correntes aí da esquerda, né? Tem os reformistas, né? Que eram os mencheviques, né? Lá na Revolução Russa, e os bolcheviques, que são os caras que querem um negócio mais firme, não é trocar um peão de lugar, né? Então vamos lá, então nós temos a Revolução Inglesa e nós temos a Revolução Francesa. Só que aí eu vou mudar também o tipo de trabalho daquela sociedade. Ela não vai ser mais agrícola. Claro, ela vai continuar sendo agrícola, mas assim, nós vamos ter um capitalismo mercantil, né? Então as trocas comerciais, você pode trocar escravos por açúcar e melaço e por aí vai. Então, aquela coisa do comércio triangular, né, que tinha nas 13 colônias. Então, a forma de trabalho ela vai sendo alterada. E para você mudar a forma de trabalho, você precisa mudar o quê? Você precisa mudar do medieval para o moderno. Então, você precisa mudar o quê? Principalmente, é o que eu falo para os alunos. Você precisa mudar o quê? As ideias que estão na cabeça das pessoas, certo? Então você cria novas ideias. Da onde que vão surgir essas ideias? Da própria necessidade da burguesia. E o exemplo mais claro dessas ideias que é o próprio iluminismo. Então nós vamos ter John Locke com a ideia do liberalismo, né, dos direitos individuais, a ideia da propriedade, porque é extremamente importante que a propriedade seja vista, né, como John Locke colocou, como direito natural de qualquer ser humano. Por quê? A Revolução na Inglaterra, ela fez uma coisa inédita na história, que foi o seguinte: ela transformou a terra em um objeto de compra e venda. Até essa revolução, a terra era uma coisa imóvel, ela pertencia ao senhor, ela é passada de geração para geração, ela é uma coisa imóvel. A partir do momento da Revolução Inglesa, ela transforma-se em um produto, então ela pode ser comprada e vendida, então isso dá mais mobilidade para o capitalismo fluir e funcionar, entendeu? Então nós temos essa modificação, nós vamos ter a modificação do trabalho também, como eu falei, dessas ideias. Então nós vamos ter o Voltaire, que vai defender o quê? Direito de liberdade religiosa, direito à liberdade de expressão. Nós vamos ter também Montesquieu, que vai defender a separação do Estado em três partes, que é o poder legislativo, judiciário e executivo, porque o poder não pode ficar concentrado na mão de uma pessoa só. Nós vamos ter o Rousseau também, que vai falar muito sobre democracia, sobre o contrato social, né? Que é aquela coisa que o indivíduo abre mão, da sua liberdade total para viver em sociedade, certo? Então nós vamos ter os filósofos iluministas. Eles não criaram essas ideias porque é divertido, porque é legal. Eles criaram porque era uma necessidade da burguesia. Bom, se de um lado eu tenho o rei absolutista que ele faz tudo o que ele quer e ninguém pode contê-lo, eu preciso gerar ideias novas dizendo o seguinte: olha, nós vamos criar uma constituição. Uma constituição é a lei máxima do nosso reino, do nosso país. Essa constituição precisa definir o que o rei pode e não pode fazer. Então, a Revolução da Inglaterra também, inglesa, né? Também criou isso. Ela criou uma monarquia constitucional, ou seja, o rei continuou no poder por um tempo, né? No caso até hoje, né? Porque a Inglaterra ainda é uma monarquia. Só que é o seguinte, tem uma monarquia constitucional, ou seja, tem uma constituição, tem um parlamento, pela primeira vez na história, acho que é a primeira vez na história, que vai ter na Inglaterra um parlamento, ou seja, tem deputados, eles vão ser um freio do rei para poder decidir o que ele pode fazer ou não. E vou ter uma constituição, a constituição diz o que se pode fazer ou não, certo? E aí nós vamos ter todo esse processo de modificação da sociedade. Uma questão que o colega colocou no grupo é o seguinte, sobre a questão do direito das pessoas. Então, se eu tenho um rei que abusa do poder, que persegue as pessoas, né? Por exemplo, a colonização norte-americana dos Estados Unidos foi feita com base em peregrinos que
eram perseguidos, não tinham liberdade religiosa, né? Então você precisa dessas novas ideias. Por quê? Para colocar a burguesia no poder, para ela ir para o topo, né? Porque se você for analisar os grupos sociais lá da Revolução Francesa, ela, por exemplo, a burguesia estava lá embaixo com o povo, no último step da sociedade. Então a burguesia ela vai. Por que se chama Revolução Burguesa? Porque é realmente o momento onde a burguesia tá ganhando dinheiro, né, com esse comércio todo que está rolando, e ela vai subir para o topo da sociedade. Então ela vai criar uma estrutura nova, vai arrancar a cabeça do antigo regime, né, que é esse regime de privilégios, e aí vai se colocar no poder, certo? Que mais que nós temos a falar? É, sobre o direito dos cidadãos, o direito das pessoas. Então, por exemplo, eu vou ter um sistema, um conjunto de ideias que vai dizer o seguinte: olha, o rei ele não pode prender, ele não pode perseguir quem ele quiser. As pessoas têm direitos. Todo ser humano ele tem direitos que devem ser respeitados. E por que a gente estuda a Revolução Francesa e Inglesa na escola? Porque essas são as bases da sociedade ocidental, né? Se você abrir a Constituição Federal do Brasil na internet, você vai ver que tem muita coisa da Revolução Francesa lá. Então, dizendo o seguinte, as pessoas têm direitos, o rei não pode fazer o que ele quer. Então, por exemplo, vamos defender a liberdade de religião. A pessoa pode ter a religião que quiser, certo? Que o Voltaire vai defender, que está na nossa Constituição também, direito à liberdade religiosa, direito ao Estado laico, né? Que muita gente não entende isso, né? Que mais? Então, assim, olha só, a pessoa para ser presa ou condenada, ela precisa passar por um processo legal, né? Que está escrito na Constituição, ou seja, precisa ter um crime, precisa ter uma acusação, precisa ter a materialidade dos fatos, ou seja, as provas, né, os indícios que indicam que essa pessoa cometeu um crime. Uma coisa extremamente importante também, que muita gente esquece, né, porque a gente está num capitalismo, uma sociedade ocidental muito louca, a gente esquece dos direitos humanos. Os direitos humanos foi uma coisa essencial na Revolução Francesa. Então, olha só, ninguém pode ser agredido, violentado, ninguém pode sofrer tortura, porque isso são direitos. Os direitos humanos é o quê? Qualquer direito que a pessoa tem a partir do momento que ela é um ser humano. Não interessa o que ela fez. Então, por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime, ela não vai ser espancada, agredida pela polícia, porque essa, não, pela lei, não é função da polícia. A função da polícia é pegar a pessoa, apresentar a delegacia, né, que é a polícia judiciária, para decidir lá qual foi o crime, qual que é a situação, né? Essa que é o fato. Então, por exemplo, direito à escola, direito à escolarização também, né? Porque os iluministas acreditavam muito no esclarecimento, né? O iluminismo é realmente a era da razão, né? A gente deixa de lado aquelas questões, porque Deus comanda tudo, Deus decide toda a sociedade, né? Não, agora o foco, como vocês sabem, do Renascimento tem o humanismo também. Então o humanismo vai ser aquela coisa de o ser humano no centro de tudo, né? Então vamos estudar o homem, vamos estudar as artes, vamos estudar o corpo humano, né? Vai se dar origem aos primeiros estudos de anatomia, inclusive o Leonardo da Vinci ele pegava corpos para abrir, de pessoas que já haviam falecido, claro, pegava corpos para abrir, estudar a anatomia do corpo, para dizer como que funciona os órgãos, né? Os tecidos, né? E tem um cientista também, não lembro qual foi ano, acho que foi em século 17, 1620, alguma coisa assim, que ele abriu o corpo de um homem e ele percebeu que a costela que foi criada a mulher, ela não estava faltando, ela estava lá. Então quer dizer que essa ideia de que Deus criou a mulher da costela do Adão, ela não se concretizava. Então, o que eu falei, vai se deixando o pensamento religioso, que Deus determina tudo, e aí o Renascimento, essa era da Idade Moderna, é o momento que o homem ele decide tudo, acredita no seu potencial de realizar. Nós vamos ver também arquitetura, as artes, um monte de coisa que a gente vai ver na Itália, principalmente, na Europa também. Então, os direitos humanos é importantíssimo, as pessoas têm direito, olha só, as pessoas têm direito à educação, direito à saúde, direito a um trabalho, têm direito de ser respeitadas, né? Tem direito de não ser vítima de qualquer tipo de agressão. E aí você vai criar o Estado de Direito, né? O Estado democrático também, porque o Rousseau falava muito em democracia. Então você vai criar um sistema que a Constituição, por exemplo, organiza todo o funcionamento do país, certo? Então, se você é muito interessante quando a gente fala sobre Revolução Burguesa, sobre esses ideais do iluminismo, ler a Constituição Federal, porque a gente vai encontrar muita coisa lá. Por exemplo, essa ideia de todo o poder emana do povo, que é o primeiro texto da Constituição, ela é uma ideia do Rousseau, né?
E aí aquela ideia de separação de poderes que vem do Montesquieu também, o John Locke, Adam Smith, né, que é o pai do liberalismo também. Então tem muita coisa. Então esse é o momento onde as pessoas ganham direitos, né? Nós vamos ter também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, a pessoa ela é um sujeito de direitos, ela tem direitos a partir do momento que ela tem direitos a partir do momento que ela é uma pessoa, direitos, né? Dignidade da pessoa humana, né? Então é isso. Que mais? Talvez se eu lembrar alguma coisa a gente escreve, coloca aí no próximo vídeo. Mas eu acho que é isso. Então, o primeiro momento onde as pessoas ganham direitos, né? Direito de liberdade religiosa, direito de reunião, direito de se filiar a um sindicato, direito de, por exemplo, liberdade de expressão é garantida pela Constituição, desde que vedado o anonimato. Então, cabe fazer uma relação entre as revoluções burguesas, os ideais do iluminismo e a Constituição Federal. Eu acho que é isso que é mais interessante. Beleza? Então, obrigado, valeu, até mais.